Vamos falar agora um pouco da próxima rodada, trazer um pouco aí dos palpites. Então, vamos lá, né? Grêmio e o Atlético Paranaense jogam aí na quarta-feira às 7 horas da noite. Esse jogo eu acho que dá Grêmio. Acho que o Grêmio dentro de casa vai querer dar uma resposta para o torcedor, para retornar a briga aí pelo G4, né? Se manter lá no topo. E o Atlético Paranaense, que está aqui em oitavo colocado, não é um time que está. Tá bom, tá na briga aí também. Se ganhar do Grêmio, empata com o Grêmio em pontos, né? Vem para 44 aqui e tal. Mas eu acho que dá Grêmio. A questão é que o Atlético Paranaense também, quando a gente não espera nada dos caras, os caras vão lá e toma, né? E o Grêmio, quando a gente acha que vai, tropeça. Mas eu acho que dá Grêmio sim nesse jogo. Coritiba e Cuiabá. O Coritiba já venceu 2 partidas seguidas, mas mesmo assim ainda é aquele time que a gente sabe que pô, é muito inferior, né, velho, aos demais. Se for comparar com o Cuiabá, talvez nem tanto assim, né, velho? Mas o Cuiabá é um time que, pô, tem se estabelecido aí na Série A do Campeonato Brasileiro, manteve uma grande sequência, chegou a figurar aqui na parte de cima da tabela. Aí, depois da entrevista do Davidson, né? O Davidson entregou como o time jogava. E aí começou a desandar o time do Cuiabá, mas segue numa posição confortável o time do Cuiabá. E o Coritiba jogando em casa, é aquilo que eu falei. Foram 2 vitórias consecutivas num clássico e depois contra o Atlético Mineiro, de virada, na casa do Atlético Mineiro. Isso daí pode ter dado um certo ânimo, né, para o time para dar uma arrancada. Faltam 12 jogos e são 8 pontos de diferença. O Coritiba conseguiu diminuir essa diferença aqui, então é um time que começa a sonhar, a pensar. E nesse jogo dentro de casa, se o time ganhar, aí é que o time, a torcida, a diretoria, jogadores, comissão, tudo, aí é que se empolga mesmo. Então, velho, nesse jogo, eu geralmente, normalmente eu apostaria no Cuiabá, mas o Coritiba, por essas 2 vitórias, que não foram vitórias qualquer, não é que ganhou, por exemplo, não é que ganhou, sei lá, do América dentro de casa, né? Não, pô, ganhou um clássico, ganhou do Atlético Paranaense e depois ganhou do Atlético Mineiro fora de casa de virada. E o Atlético Mineiro é um time que dentro de casa estava super embalado e tal, e o Coritiba foi lá e virou o jogo, pô. Então, nesse jogo, Coritiba e Cuiabá, eu aposto no Coritiba. Eu acho que o Coritiba ganha esse jogo aí. E aí também, se vai engatar e vai tentar sair da zona, né? Vai brigar para sair da zona, não sei. Mas, pelo menos nesse jogo aí, eu acho que ganha e o time começa a sonhar. América e Botafogo, mesmo fora de casa, eu acho que o Botafogo ganha esse jogo do América. O América, coitado, né? Muita gente vinha falando, a pontuação do América não representa a qualidade do time. O time joga bem, mas acaba perdendo no detalhe. Mas é isso, né, velho? Você pode ter um time bom. Quando o time tá sem confiança, quando o time tá mal, às vezes a sorte joga contra também, né? É aquele negócio, pô. Tem um ditado que diz que a sorte joga a favor do time bom, do time confiante, né, e tal. E às vezes, pô, é aquele negócio, quando você tá bem, você tá numa sequência boa, a bola bate na trave e entra. Quando você tá sem confiança, você tá mal, tá fora de ritmo, a bola bate na trave e sai, sabe? O detalhe também, ele às vezes atua a favor do time que tá melhor naquele momento. Talvez isso pese também para a equipe do Botafogo. E aí eu acho que nesse jogo aí dá Botafogo. Vasco e Fortaleza. Bom, vão faltar 10 dias ainda para a final da Sul-Americana, mas eu não acho que o time do Fortaleza vai entrar 100% concentrado nesse jogo contra o Vasco, não. Eu acho que eles vão entrar ali querendo ganhar, obviamente, né? Quem entrar vai tentar dar o máximo, mas no momento que tiver uma bola dividida, uma chegada forte, uma chegada pesada, ou, sei lá, naquela reta final, dar aquele pique para tentar pegar uma bola, uma esperança ali de tentar fazer um gol. Eu acho que os caras do Fortaleza não vão forçar, tá ligado? Porque 10 dias você consegue se recuperar de uma pancada, de uma dor, de um cansaço.
Mas uma lesão, por exemplo, uma chegada mais forte que um jogador se lesione, o cara tá fora da final, pô. Eu acho que os caras não vão querer colocar 100% nesse jogo, sabe? Eu acho que eles vão dar uma segurada em alguns jogadores aí nesse jogo, pensando na final. Até por isso eu colocaria Vasco ou empate. Não apostaria no Fortaleza nesse jogo, não, certo? Mas não acho que o Fortaleza vai reserva, não acho que o Fortaleza vai fazer corpo mole, eu acho que vai entrar em campo para tentar ganhar. Mas o Vasco tá com sangue no olho, pô. O Fortaleza não tá tanto assim. Até o José Eudes tinha falado aqui no começo da live, 5 pontos nos próximos 3 jogos tá ótimo, ele disse. 6 pontos tá melhor ainda, mas eu acho até, sei lá, pô, uns 4 pontinhos, pô. Até perder um jogo é aceitável. Empata um, ganha outro ali, por 4 pontinhos, eu acho que tá de bom tamanho para esses próximos 3 jogos aí, pré-Sul-Americana. Depois aí é foco no brasileiro. Mas eu acho que nesse jogo especificamente, pelo jeito que o Vasco vem, eu acho que dá Vasco ou empate. Eu coloco esse Vasco ou empate, frisando o empate, porque eu acho que o Fortaleza não vai para entregar os pontos. Vai tentar disputar, mas é aquele negócio que eu falei, né? Na hora de botar o pé numa dividida mais forte, os caras do Fortaleza vão amolecer para não se machucar para a final, pô, tá ligado? E isso é justificável, é entendível. E eu concordo com isso também. Goiás e São Paulo. O São Paulo já garantido na Libertadores, conseguiu ganhar alguns jogos aqui e escapou das últimas posições, mas nesse jogo aí, velho, contra o Goiás, o Goiás, apesar de ter feito um jogo que em algum momento ali contra o Bahia foi heróico, né? Tava perdendo 2-0, depois 3-1, virou para 4-3, ainda mesmo assim, levou mais 3 gols e perdeu de 6-4. A equipe do Goiás tá na zona de rebaixamento. E eu acho que nesse jogo aí dá São Paulo. Eu acho que dá São Paulo ou empate. Tá. Dando uma margenzinha aí, eu acho que dá São Paulo ou empate. Não acho que o Goiás vai conseguir ser tão superior assim ao São Paulo, tá? Bahia Internacional. Pô, esse jogo é difícil de palpitar, hein? Esse jogo é difícil de palpitar porque o Internacional é uma boa equipe, mas tá lá na parte mais ou menos debaixo da tabela. Se tivesse perdido para o Grêmio, aí eu apostaria no Bahia, porque o Internacional ia no desespero para esse jogo. Como ganhou do Grêmio, o Internacional dá uma respirada e ganha um pouco mais de respaldo, de confiança, de gordurinha também, né? Para tentar jogar os jogos. Se tivesse perdido, ia para o desespero, pô. A pressão, né, de estar perto da zona atrapalha demais o time. E ter ganhado do Grêmio dá confiança e eu acho que o Internacional vai mais seguro para esse jogo aí contra a equipe do Bahia. Mas o Bahia não vai querer também entregar os pontos. O Bahia vai para disputar. Então eu acho que nesse jogo aí, apesar do Internacional ser uma boa equipe e tal, se tivesse perdido o do Grêmio, eu ia seco no Bahia, né? Mas eu vou ainda no Bahia, só que com aquele negocinho de Bahia ou empate. Palmeiras e Atlético Mineiro, jogaço aí, eu acho que dá Palmeiras nessa partida contra o Atlético Mineiro. Cruzeiro e Flamengo na quinta-feira também, eu acho que nesse jogo aí dá Flamengo. Estreia do Tite, né? Na equipe do Flamengo. Vamos ver como é que o Tite vai colocar esse time aí, como é que o time vai responder, mas eu acho que dá Flamengo. Santos e Bragantino. Bragantino ou empate, eu acho. O Santos deu uma boa resposta, uma boa respirada aí nas últimas rodadas, mas eu acho que o Bragantino vai ganhar esse jogo. Bragantino, vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? Vem bem a equipe do Bragantino. Eu acho que ganha do Santos, mas eu coloco também aquela dúvida do empate. Fluminense e Corinthians, aí é complicado, porque o Corinthians é um time que está bem mal, né, no Campeonato Brasileiro, e o Fluminense que está com os olhos na final da Libertadores. Só que aquele negócio que eu falei do Fortaleza, a Libertadores tem ainda 10 dias depois da quarta-feira. O Fortaleza joga na quarta-feira, a final da Sul-Americana é 10 dias depois, dia 28. Joga dia 18, a final é dia 28. O Fluminense joga dia 19, a final da Libertadores é dia 4 de novembro. Então, bicho, a final da Libertadores é depois de 16 dias, né? Então tem muito tempo ainda. Eu acho que o Fluminense deve ir para esse jogo aí
tentando vencer para voltar para a zona de classificação para a Libertadores. Fortaleza, o Fluminense hoje está fora. Então acho que vai entrar em campo para ganhar. E o Corinthians, aqui, cara, o Corinthians está bem mal, né? 31 pontos, tá aqui embaixo, mas eu acho que o Fluminense vai ganhar esse jogo. Acho que dá flusão aí, essa partida aí contra a equipe do Corinthians. Bom, esses foram meus palpites aí, minha opinião sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos voltar aqui então para a gente conversar aqui com a galera do chat.